Fabião das Queimadas foi um poeta popular, nascido no Rio Grande do Norte, mais precisamente na Fazenda Queimadas, município de Santa Cruz. Nasceu escravo, a partir dos 10 anos de idade já demonstrou um pendor artístico, poético, e ele fazia, trabalhando na roça, na lida com gado, alguns versos de improviso, mesmo sem acompanhamento de instrumento musical. Posteriormente, ele fazendo esses versos, ele junta um dinheiro, compra uma rabeca e decide assumir essa condição de poeta, de repentista. Fabião, através da rabeca, junta centavo por centavo e compra a sua própria liberdade. A primeira coisa que me incomoda quando eu penso a relação Rabeca e Fabião das Queimadas é que, de alguma forma, a poesia dele, o romanceiro dele, foi separado da sua performance de rabequeiro. Quando você vai ler o interesse por Fabião das Queimadas em Câmara Cascudo, em Deífilo Gurgel, você vê que a ênfase toda está na poesia dele, no que ele criava de maneira rimada, nas suas narrativas sobre as festas de vaquejada, sobre o boi, etc. E de alguma maneira, eu acho que o título desse filme, inclusive, Rabeca da Liberdade, e os últimos acontecimentos desse milênio agora, está devolvendo a rabeca para Fabião. Ou seja, está mostrando que ele não era só um poeta, que ele é um poeta tocador, um poeta cantador. E isso faz toda a diferença. Nasceu na Fazenda Queimadas, por isso o codinome de Fabião das Queimadas. Era muito comum os poetas populares, repentistas da época, usarem o nome da ribeira onde nasceram, incorporava ao nome artístico. Então ficou sendo Fabião das Queimadas, por ter nascido na Fazenda Queimadas. A poesia e a música, elas se complementam, elas não podem ser apartadas, né, de uma da outra. E a própria poesia de Fabião das Queimadas aprofunda muito mais essa questão. Porque quando ele fala, essa aqui é minha rabequinha, é meus pés e minhas mãos, ele está dizendo que a rabeca dele não só está ligada à poesia dele, mas a rabeca está ligada à própria vida dele, ao corpo dele, aos pés, às mãos, à planta de fumo, ao roçado de milho, ao roçado de algodão. Ele vai construindo a rabeca dele como sendo indissociável da própria vida dele. Então, se a rabeca dele é indissociável da vida dele, como é que a gente pode dissociar a poesia dele da rabeca dele? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante a gente considerar. Ele nasceu em 1848 e nesse período nós já tínhamos, a partir de 1830, algumas leis que favoreciam os escravos, nascidos escravos, na perspectiva de libertá-los. Mas, lamentavelmente, Fabião não foi alcançado por nenhuma lei dessa e ele teve que comprar a própria alforria. Fabião trabalhava como vaqueiro e ele revelou-se para o capitão Zé Ferreira da Rocha, que era o seu dono, um excelente vaqueiro. Ele já no século XIX definia o que era uma rabeca, definia do jeito dele. O jeito dele de dizer é que a rabeca está completamente ligada a todos os fazeres, aos cantares, aos dançares da vida dele. E para a gente hoje, pesquisador hoje, contemporâneo, o que é uma rabeca? Essa é a pergunta que todo mundo faz para a gente, para o rabequeiro, para o pesquisador, né? O nome dele era Fabião Hermenegildo Ferreira da Rocha, assumindo o Ferreira e Rocha do capitão Zé Ferreira. E tudo indica que ele era filho do capitão Zé Ferreira. Fabião, quando se casa e que tem seus filhos, os dois primeiros ele coloca o nome dos filhos do capitão Zé Ferreira, Manuel e Felipe. Possivelmente uma homenagem aos irmãos. E quando ele era perguntado, né, inclusive Eloy de Souza, entre outros fazendeiros da região, perguntavam quem era o pai dele, se era o capitão Zé Ferreira, ele não dizia nem sim nem não, ele ficava calado. O capitão divide uma fazenda no município de São Paulo do Potengi, chamada Riacho Fundo, para os três filhos, para Manuel, Felipe e o próprio Fabião. O que é uma rabeca? A palavra rabeca, aqui no Brasil, hoje, é como se ela fosse um embrulho, um invólucro, que quando você vai desembrulhando, vai abrindo, vai saindo uma variedade de violinos. Dentro dessa palavra, você vai encontrando uma série de variantes de violinos. Algumas variantes mais parecidas
com um modelo universal que a gente conhece, com um modelo hegemônico, sinfônico, e outras variantes, vamos dizer assim, mais rebeldes, mais desviantes, mais contra-hegemônicas. A separação entre rabeca e violino, ela se apresenta de como eles evoluíram com o passar do tempo, porque cada instrumento serve a uma comunidade, a um grupo étnico, uma sociedade. O violino, ele seguiu um caminho na nobreza europeia e também na música popular. Então eles foram se modificando de acordo com a necessidade e os recursos que cada civilização, cada grupo, né, tinha. A rabeca, por ser um instrumento que serviu muito à cultura popular, então ela teve uma abertura diferente, menos padronizada. Mas isso também não quer dizer que o violino seja extremamente padronizado, porque ele não é um instrumento feito por uma máquina. A gente pode falar da rabeca como se fosse um violino libertado. É nesse sentido, porque é uma rabeca que não se submeteu a um processo civilizatório que padronizou o violino, que normatizou o violino no mundo inteiro. Então a rabeca, ela ficou livre desse processo colonizador, desse processo normatizador que o violino sofreu na Idade Moderna. Então a rabeca, ela continuou assim, rebelde, desviante, variante, plural. Na minha opinião, a rabeca, ela tem a sua liberdade, mas eu prefiro pensar que deixar que a arte faça o seu papel. Porque também tem coisas que, se você falar com rabequeiros, eles também vão dizer não. Não é assim. E ele prefere manter a sua rigidez na sua construção e naquilo que ele usa. Por isso eu acho que não é bem assim tão aberto. Mas se quiser fazer essa comparação, então acho que o caminho está certo. Em um determinado momento desse processo, essa indiferenciação entre violino e rabeca ficou insustentável. A Idade Moderna disse assim, não, agora a gente precisa separar. O violino não é essa coisa aí híbrida, essa coisa meio mal definida. O violino agora, na Idade Moderna, ele vai ter uma definição. Ele vai se separar da ideia de rabeca. Você pode ter uma rabeca com uma diferença de 10 centímetros de uma para outra, mas é possível. No violino, isso não é possível, porque a música do violino, ela precisa ter um determinado padrão. Não quer dizer que um rabequeiro ele também não tenha padrão, ele tem, só que os padrões são diferentes. E aí quando houve essa separação? Foi na virada do século XIX para o século XX. Foi quando as orquestras sinfônicas começaram a estabelecer que um violino era um instrumento de naipe. Então os 8 ou 12 violinos de uma orquestra tinham que soar como um só, o mesmo som, o mesmo modelo. Então começou a se construir uma diferença que não existia antes. A diferença entre violino e rabeca, antes do século XIX, não existia, era o mesmo instrumento. Tanto fazia você dizer, ei, traga aí sua rabeca, traga aí seu violino, dava no mesmo. A partir desse momento começou a se construir uma diferença. Eu comecei a estudar violino em 1975. De lá para cá, ainda acontece a mesma coisa. As pessoas chegam para mim e perguntam, isso é uma rabeca ou isso é um violino? E quando eu chego nas comunidades simples, eles dizem, bota essa rabeca para tocar, entendeu? Então a pergunta ainda existe até hoje. É muito interessante isso. Aí a gente fica perguntando, para que construir? Como foi construída essa diferença? Em diferentes direções. Uma direção, por exemplo, mais comum é a direção etimológica. A diferença da palavra, né? Então o violino ficou separado da sua etimologia, da origem da palavra, associado à sua família de violas, violoncelos, outros instrumentos da orquestra. E a rabeca, etimologicamente, foi classificada em outro grupo. O grupo do arrebio, o grupo do rebab, esse grupo
que teria uma linha evolutiva mais antiga, passando pelos árabes, passando pelo norte da África. Então começou a se construir essa ideia. Então perceba que eu estou falando, começou a se construir uma ideia. Porque história se faz assim. A memória é seletiva. Cada um conta a história puxando um fio diferente. Esses jovens começaram a se inteirar naqueles grupos que tinham surgido nos anos 70, que eram os grupos de parafolclóricos, né? Eles começaram e continuaram. Eu sei que o resultado é que, principalmente estudantes de universidade, né? E outros jovens também que se interessaram por música popular começaram a reviver a rabeca e gostar muito disso, serem às vezes mais ortodoxos, muito mais conservadores do que o pessoal que faz a rabeca. Que o cara dizia assim, não, isso aqui é uma rabeca, isso aí é um violino, esse violino aí é da elite, aí já começa aquela história, não sei o que, tem que ser isso aqui. Mas por bem ou pelo mal, foi uma coisa boa no final, porque fez com que a rabeca não morresse. É importante falar de Fabião das Queimadas pensando numa coisa, que é como ele foi definido e o que levou ele a escolher a rabeca. O comum da cantoria, do repente, é a viola. A minha modalidade é cantar só de repente, uma manifestação que nasceu antigamente e quem não lhe conhecia, conhece daqui pra frente. Tivemos dois poetas populares, nascidos escravos, que tocavam instrumentos. Fabião tocava rabeca e Inácio, da Catingueira, tocava pandeiro. O fato é que a rabeca é um instrumento que sempre esteve ligado aos cegos cantadores de feira e não ao repente propriamente dito. Quer dizer, é uma coisa extraordinária o camarada fazer repente tocando rabeca. Não é muito comum. Então, aí onde está toda a genialidade de Fabião por tocar rabeca e fazer versos de improviso. A rabeca ganhou uma importância, porque a rabeca foi a escolha que Fabião fez. Ele podia ter escolhido a viola caipira, que era o mais comum na época para os cantadores, para os poetas, mas ele escolheu a rabeca. E isso tem que ser considerado. O que ele próprio dizia sobre si, sobre sua rabeca, inaugura, na minha opinião, uma nova maneira de lidar com o instrumento. E, na minha opinião, já no começo do século XX, ele inaugura o que eu poderia chamar de uma rabeca moderna. Ou seja, que é essa rabeca do indivíduo, criador, que é contra-hegemônico, né? Que usa a sua rabeca para se emancipar, para desviar. Está aí a relação entre rabeca e liberdade. Por isso que essa ideia de violino libertado me identifica muito. Eu me identifico muito com essa imagem. Esse rabequeiro solista, cantador, criador, que não precisa de acompanhamento de percussão, nem de viola, nem de sanfona, que ele sozinho, com a sua rabeca, se reinventa e dá a sua narrativa, a sua visão de mundo. Isso não é banal, isso não é uma coisa menor. Isso tem uma importância, uma virada muito importante na relação entre rabequeiro e rabeca. O meu pai sempre foi muito interessado pela cultura regional, principalmente pela história de Fabião das Queimadas. Como ele tinha conhecimento em todo o município, zona urbana e zona rural, conhecia um neto de Fabião
E esse neto de Fabião, que ainda tinha o arco da Rebeca, do velho poeta, presenteou o meu pai com o arco que está aqui em minhas mãos. O Fabião foi esse poeta maravilhoso, extraordinário. Ele inaugura uma poesia, digamos assim, nova, por ser um dos primeiros a tocar rabeca, fazer versos de improviso, ligada à questão das vaquejadas, das pegas de boi, das gestas do boi. Inaugura o chamado romanceiro popular nordestino. Ele tem essa característica por ser ele um dos primeiros. E a coisa inusitada de ele fazer versos de improviso ao som da rabeca, que não era muito comum. Toda a estrutura narrativa que ele utiliza, a métrica que ele utiliza. É interessante que, por exemplo, Câmara Cascudo exalta outras figuras, por exemplo, Inácio da Catingueira, mas pouca coisa do que Inácio da Catingueira produziu ficou registrado. Muita gente exalta a qualidade do Inácio sem ter o material. Fabião, nós temos o material para comprovar. Dentro dessa gesta do gado, ele era, dentro desse gênero poético oral, ele não se distinguia, ele não se diminuía dentro dos outros exemplos que a gente via, dos outros negros, dos outros cantadores. Fabião memorizava todas as cenas, por exemplo, de uma vaquejada ou de uma pega de boi, e posteriormente ele mentalmente compunha, né, o poema, longo poema, e depois tocava e cantava ao som da rabeca. Quando o Câmara Cascudo elege uma maneira de definir para a gente quem era Fabião, a gente sabe mais sobre Câmara Cascudo do que sobre Fabião. Por quê? Porque quando ele escolhe descrever Fabião como alguém do nariz atarrachado, alguém baixinho, alguém não sei o quê, mostra para quem Câmara Cascudo estava falando. Para quem era aquela descrição? Para que público era? Né? Para um público que estava preocupado em saber se ele era negro ou não, né? Quais eram as características físicas dele, que para os nossos interlocutores de hoje, isso não é mais tão importante. É um dos primeiros poetas repentistas que se tem notícia no Nordeste brasileiro. É uma poesia feita, inclusive ele introduz, né, no repente a cestilha. A poesia de Fabião das Queimadas, ela era uma poesia que tinha um apelo social, um apelo, ou vamos dizer, esse grito de liberdade. Fabião, nós conhecemos a autoria. E Fabião, ele se colocava como personagem de suas histórias, ele se cita dentro das suas narrativas. A poesia de Fabião tem essa característica, uma poesia que está ligada ao romanceiro, ligada às gestas, né, do boi, do chamado ciclo do couro e das vaquejadas. Esse apelo que ele faz na poesia, esse apelo de liberdade na figura do boi, por ser um elemento de muita importância econômica, social e cultural para o Nordeste brasileiro. Fabião das Queimadas tem uma obra monumental e poderia ser bem maior essa obra se não tivesse se perdido ao longo do tempo. A poesia de Fabião é uma poesia que comunica, certo? Que tem essa perspectiva, certo? Que na época influenciou muita gente, influenciou muitos poetas. Quando eu terminei tudo isso, de fazer toda essa pesquisa, aí eu comecei a imaginar como é que eu ia contar essa história através da linguagem do quadrinho. Você tem que encontrar uma forma que o leitor ele leia, se envolva com aquela história e dali ele tira alguma coisa de informação. Muita gente adquiriu essa revista e eles estão dizendo assim, eu não sabia que existia Fabião, que isso tinha acontecido com ele. O que me chamou a atenção em Fabião foi uma representatividade da história da nossa região. Da gente poder ter um herói no sentido assim, figurado de dizer. Uma pessoa que através da sua rabeca conseguiu comprar a sua liberdade, da mãe e da sobrinha. Tocando rabecas nas fazendas, nos casamentos. Assim. Daí eu comecei a ter esse interesse de poder contar essa história e colocar mais para as pessoas. A experiência de Fabião das Queimadas ultrapassa a fronteira, então está dentro desse contexto latino-americano da diáspora africana nas Américas. Olhar para os poemas de Fabião das Queimadas, o que restou o que chegou até nós, né? Segundo o Deífilo Gurgel, cerca de 10 a 15% do que ele produziu.
olhar para essa produção de Fabião das Queimadas e tentar enxergar, tentar entender o que foi que esse homem, né, que nasceu com todas as barreiras sociais, étnicas, todo o racismo estrutural, o que foi que esse homem nos falou, nos disse, enquanto visibilizado que teve voz. E que até algum tempo atrás era absolutamente desconhecido no seu próprio estado, na sua própria cidade. Hoje, Fabião já é estudado em várias academias pelo Brasil afora. Fabião é estudado em outros países, inclusive tem uma notícia, né, que tem a obra dele estudada na França, na Universidade de Poitiers, através de uma pesquisadora chamada Ria Lemaire, que é quem comanda um instituto chamado Instituto Raymond Cantel, que foi um grande pesquisador da cultura popular brasileira. Eu conheci inicialmente a obra de Fabião das Queimadas, um cordel que eu vi na Estação do Cordel, O Boi da Mão de Pau. Ele é escrito todo em sextilhas, narrando a história do boi. Começou a ver esse interesse, a forma poética que ele fala, e a história de Fabião em si já é um atrativo. Um escravo que, com sua arte, tocando rabeca e dizendo verso, conseguiu a sua alforria da sua mãe e da sua prima. Isso é uma história muito interessante. Um dos primeiros artistas que comprou sua liberdade, né, com a sua arte. Se a gente for acompanhar a evolução da literatura, os animais sempre estiveram presentes, desde a época das cavernas, na vida do homem. Então, se a gente olhar as pinturas rupestres, a gente vai ver lá o quê? Representações de animais, ou seja, o animal ele está ligado não só à existência material do homem, ele não só garante a alimentação, a vestimenta, o lucro, mas também alimenta o simbólico, o imaginário do ser humano, né? Ele estava ligado ao cancioneiro, ligado ao romanceiro, às gestas de gado, né, do boi. Então tem um romance dele, famosíssimo, que é O Touro Mão de Pau. Um touro se defendendo, homens querendo humilhá-lo. Um touro com sua vida, os homens em seus cavalos. Cortava o gume das pedras, um bramido angustiado se quebrava nas caatingas, um galope surdo e pardo, e os cascos pretos soavam das pedras de fogo alado, enquanto o clarim da morte, ao vento seco e queimado, na poeira avermelhada, envolvia os velhos cardos. Os negros cascos soavam em chamas de fogo alado, rasgavam a serra bruta, goios mal arquejados. Os animais estão presentes em todas as esferas da vida humana, não só a vida material. A gente tem, por exemplo, o touro, você tem na mitologia grega o Minotauro, né? O Minotauro está num labirinto preso. É interessante fazer uma analogia até com um touro mão de pau, é sempre alguém que está lutando pela sua própria liberdade, não é isso? Então o romance O Touro Mão de Pau está lá colocado todo o anseio de liberdade de Fabião, expressa no boi, no touro Mão de Pau, que prefere se jogar do penhasco a ser cativo. O Boi da Mão de Pau é uma crônica. Quem for a Lagoa de Velhos vai ouvir lá das pessoas. Aqueles personagens que estão lá são pessoas reais, que existiram. O Boi Mão de Pau existiu, eles têm lembrança na memória. Foi um personagem real, que mesmo algemado, mesmo com a peia nas mãos de madeira, conseguia fugir, despistar os vaqueiros da região ali do Potengi, ali, onde ele nasceu, até ser capturado pelo Antônio Anselmo, o vaqueiro que capturou o Boi Mão de Pau. E Fabião das Queimadas registrou em versos a saga do Boi Mão de Pau. Fabião das Queimadas, na verdade, que inaugura no Nordeste brasileiro a chamada poesia do romanceiro popular. A mistura do factual, do jornalístico, com o literário. O romance do Fabião das Queimadas retrata justamente o que acontece naquele cenário social, econômico,
ali rural do nosso sertão nordestino, fundado a partir da gesta do gado, né, do ciclo do gado. O Ariano Suassuna, né, no âmbito do movimento armorial, que busca criar uma identidade brasileira a partir da nossa chamada cultura popular. A poesia de Ariano, entre Ariano e Fabião das Queimadas, tem uma narrativa completamente diferente. Exatamente. A história da morte do Boi de Pau retrata justamente o chamado ciclo do gado. Em determinadas épocas do ano, os vaqueiros eram obrigados a recolher o gado para poder ferrar, separar, vender. A de Fabião, ele encarna, né, toda essa perspectiva de liberdade, do oprimido, do cativo e da sua própria condição de ser humano, diferentemente da poesia de Ariano Suassuna, que é, como base, a poesia de Fabião, era um galope desmedido, é uma coisa completamente diferente. O romance do Boi da Mão de Pau é um touro que tem agilidade fora do comum, tem força, velocidade, salta. Não é só o valor que aquele animal pode proporcionar, mas a fama, a glória para quem o capturar. Porque como eu vou dizer para um cara desse, com essa genialidade, né, de conseguir, em torno de si, projetar uma poesia no qual ele consegue se autoafirmar como indivíduo, naquela época, o que não era comum, se projetar na figura de um boi que nunca é capturado, ele estando numa situação de escravidão. Adeus Lagoa de Velho, adeus Cacimba do Salgado. Adeus Lagoa de Velhos, adeus vazante do gado, adeus Serra Joana Gomes e Cacimba do Salgado. É a despedida do boi da sua terra querida, né? Dos lugares, ele cita os lugares que você vai encontrar, né? Serra de Joana Gomes, Lagoa do Salgado, Pedra do Cacimbão, ou seja, ele se despede do seu local de vivência. Aqui no sítio Catolé abriga uma pedra num formato muito bonito, conhecida por Pedra do Ovo, também por Pedra da Viola e pedra onde o diabo trocava a viola, assim conhecido pela população do entorno. E aqui na década de 30, mais ou menos, existia uma população bem maior do que é hoje devido à cultura do algodão na época. E Fabião das Queimadas, assim conhecido, essa pedra que era uma de suas paragens. O fato das pessoas daqui da comunidade dizer que era a pedra onde o diabo tocava a viola, era exatamente Fabião das Queimadas, que ele sempre fazia paragem por aqui e quando ele parava tocava a viola e as pessoas não se aproximavam. Tinha um certo receio, tinha um certo medo de chegar perto dessa pessoa porque tinha uma certa mística. Ele compra a alforria tocando a rabeca, fazendo esses versos de improviso em fazendas, né, de fazendeiros da região que pagavam muito bem a ele. Onde ele passava, que tinha fazenda, que tinha aqueles casarões, as pessoas chamavam ele para tocar a viola, para animar o terreiro, para animar as pessoas, os trabalhadores que trabalhavam naquelas fazendas, né, no cultivo do algodão. E ele era muito bem-quisto e admirado pelo povo dessa região. Os donos de propriedades conheciam o Fabião, mas as pessoas da comunidade do entorno não conheciam. E existia essa mística, e o pessoal tinha medo de se aproximar. Inclusive até dizia que ele chamava ele de o Negro Encantado, além de ser do título de o Diabo que toca viola, ele na verdade era a rabeca. A rabeca era o instrumento que ele tocava. Só que as pessoas não sabiam distinguir o que era rabeca, o que era viola, conhecia a viola e não conhecia a rabeca. A ingratidão é com a viola, porque foi a viola que é mais antiga que o violino. Não se conhecia o violino não é tão antigo assim. A viola é o instrumento que deu origem ao violino. Entendeu? Então, as violas de arco é que tem essa relação mais antiga com a rabeca do que, provavelmente, o violino, se for voltar ao passado. Fabião é essa figura extraordinária que hoje está sendo reconhecido pelo seu valor como poeta. O senador Eloy de Souza, que era um negro, né, era uma família de negros, né, irmão do Henrique Castriciano, irmão da poeta Alta de Souza, né? Eloy chegou a ser senador da República. O Fabião das Queimadas vai dizer o seguinte: senador Eloy de Souza, minha mãe sempre dizia, se o senhor não fosse rico, era da nossa família. Ele era analfabeto, ele não sentava para escrever, ele memorizava a poesia inteira, um romance inteiro, e depois ele cantava ao som da rabeca. Ele era um indivíduo
letrado a partir da oralidade. Então ele tinha todo um conhecimento, ele era um expert no que ele fazia. A gente é marcado por uma cultura grafocêntrica, né? Quem escreve, quem lê, é inteligente, né? Formado. Quem é analfabeto o analfabetismo é o lugar da ignorância, e aí é o erro. Antes de Fabião das Queimadas, o contexto da rabeca era sempre um contexto do folguedo, o contexto coletivo, das danças dramáticas. Seja no boi, seja no cavalo marinho, na marujada, etc. Fabião, até onde a gente tem conhecimento, foi o primeiro que individualizou o ofício do rabequeiro. Fabião morreu em 1928, vítima, né, de uma picada de uma cobra venenosa em Riacho Fundo.